A paz do Senhor, vamos estudar hoje a lição número 4 desse terceiro trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando uma edição especial da CPAD que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Eu sou Janaína Botti e congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. A intenção nessa lição não é esgotar o assunto, mas destacar os principais pontos que encontramos na lição e, principalmente, aproveitar esse subtítulo, de usar esses princípios divinos na reconstrução de Jerusalém para os nossos dias. Então é importante fazermos uma reflexão em todas as lições e verificar realmente como nós estamos diante de Deus nesses tempos de crise. A lição número 4 tem por título A construção do templo enfrentou oposição. O textual está em Neemias 4 e 6. Assim, edificamos um muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, o povo de Deus estava envolvido na reconstrução. A verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Lembrando que para confiar em Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque é ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé cresce. Para confiarmos em Deus, nós precisamos ter uma vida espiritual sadia, que inclui oração, leitura da Bíblia e meditação, jejuns e obediência. E aí sim, se fizermos tudo isso, nós venceremos todas as resistências do maligno, porque Deus estará nos fortalecendo. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 4, os versículos 7, 9, de 11 a 13, 15 e 16 e 21 a 24. Mas eu te aconselho a ler o capítulo 4 todo de Esdras para um entendimento maior do que vamos estudar nessa lição. O objetivo, então, é mostrar aqui a confiança em Deus é que nos faz vencer as resistências do maligno. É a confiança em Deus que nos dá forças para resistir e não deixar que as críticas e os ataques e as desesperanças que nos são dadas, nos são enviadas, nos façam cair, nos façam desanimar e nos façam parar. É a confiança em Deus que nos dá força para continuar. Caminhar com Deus é ação, é movimento. Não podemos ficar parados. Vimos nas lições anteriores, então, Deus despertando o rei Ciro para autorizar, para liberar o povo do cativeiro e que voltassem a Jerusalém para reedificar a cidade, reconstruir os muros e reconstruir também o templo. Vimos na lição passada que o altar já havia sido restaurado, já havia então sacrifício e expiação pelo pecado sendo oferecidos a Deus de forma contínua. E hoje vamos ver então como é que começou essa reconstrução do templo. Vamos ler então alguns versículos aqui do capítulo 3 de Esdras para retomarmos um pouquinho só da aula passada, para podermos linkar com a de hoje. Versículo 13 então fala o seguinte: firmaram o altar sobre suas bases e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, de manhã e à tarde. Então vimos na aula passada que o altar havia sido reparado e que o holocausto começou a ser oferecido. Os versículos 4, 5 e 6 nos mostram então que o holocausto contínuo passou a ser normal ali então. Eles retomaram verdadeiramente esse culto ao Senhor. No versículo 7, aí entrando já na lição de hoje, nós lemos o seguinte: deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Essa madeira aqui é a mesma madeira que Salomão usou na construção do templo, do primeiro templo.
Bom, aqui é o 7º mês do primeiro ano que eles voltaram do cativeiro. No versículo 8, já é o 2º ano no 2º mês. Então passaram-se alguns meses. Esses meses eles não ficaram parados. Foi um tempo para juntar o material que precisava para a construção do templo, contratar os pedreiros, os carpinteiros, preparar tudo que precisava ser preparado, né? Cortar as pedras, esperar a madeira do Líbano chegar, tudo isso. E aí no versículo 8, então, nós lemos que começou a obra na casa do Senhor. E quando começou a obra, foi constituído então levitas, né, com a idade de 20 anos para cima, para supervisionar a obra. No versículo 10, vamos ler o versículo 10 então para entender, né? Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram seus sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. É o que a gente chama hoje de lançamento da pedra fundamental. Lançaram os alicerces, colocaram os alicerces ali, então chamaram os sacerdotes e os levitas para louvar o Senhor. Então foi feita uma solenidade. Podemos até dar esse nome, né, de lançamento da pedra fundamental, que foi o que aconteceu. Dessa solenidade, uma coisa interessante, eles adoraram a Deus, eles louvaram a Deus com o Salmo 136, que fala: render graças ao Senhor porque Ele é bom. E, durante essa solenidade, os sacerdotes mais velhos choraram de tristeza, porque eles lembravam do luxo e de tudo que foi feito na construção do primeiro templo, porque eles conheceram o primeiro templo, né, o templo construído por Salomão. Mas também tinha as vozes de júbilo aqui dos sacerdotes e os levitas, estavam felizes por terem lançado a pedra fundamental ali, né, os alicerces do templo do Senhor, e cantavam a Deus, louvando ao Senhor em altas vozes. O versículo 13 fala assim: de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Só uma referência à altura desse louvor, desse júbilo do povo. E aí, trazendo para nós, né, para os nossos dias, o despertamento pentecostal chegou no Brasil em 1911 e trouxe então uma renovação da Igreja de Deus, da doutrina da Igreja de Deus. E nós entendemos, de acordo com 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 6 e 19, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que a Igreja de Deus hoje é a Igreja invisível, né, a igreja eleita, e é um mistério, Efésios 5,32, e que também não pode ser entendida pelo homem natural, conforme está em 1 Coríntios 2,14, somente por aquele que tem uma vida espiritual, somente pelo homem espiritual, conforme está em 1 Coríntios 2,13. Então a pergunta que fica é: se entendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como está então esse templo do Espírito Santo? Está precisando ser restaurado também, a exemplo desse aqui de Jerusalém, dessa época? O que nós estamos fazendo para manter o templo do Espírito Santo bem restaurado, em conformidade com a palavra de Deus? Estamos cuidando? O Espírito Santo, ele quer gerar um sentimento de reverência pela Igreja do Senhor, porque a Igreja do Senhor é a morada de Deus, né? Efésios 2,22, Êxodo 3,5, Salmo 89, Eclesiastes 5,1. O Espírito Santo, ele quer salientar que é Jesus quem edifica a Igreja, conforme Mateus 16 e 18. E o Espírito Santo também, ele quer moldar cada um de nós para que juntos, como Igreja de Deus, cumpramos com o nosso chamado de evangelização. Vamos estar em Marcos 13 e 34. Então, a pergunta é: estamos permitindo o Espírito Santo habitar nesse templo? Estamos permitindo o Espírito Santo trabalhar em nós?
gerar esse sentimento de reverência com a igreja do Senhor, de respeito com a casa de Deus, respeito em relação às coisas de Deus, as coisas espirituais. Estamos permitindo o Espírito Santo trabalhar em nós e aperfeiçoar a obra que ele começou? Como estamos diante de Deus? Vamos nos fazer essa pergunta hoje, já que estamos estudando sobre a reconstrução do templo. Vamos então para o capítulo 4 e verificar o que aconteceu, já que o título da lição é que a reconstrução do templo enfrentou oposição. Vamos entender. Versículo 1: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Bom, o que acontece? Ali ao redor estavam os povos, gentes da terra. No meio dessas gentes aí, vamos identificar em especial um povo, os samaritanos. Então, quem eram esses samaritanos? Eram pagãos, eram povos ímpios, era uma mistura de gente para os quais havia sido ensinado sobre o Deus de Israel. Então, eles sabiam sobre o Deus de Israel e, como eles mesmos aqui falam, eles também já estavam sacrificando ao Deus de Israel. Mas vamos entender. Lá em 2 Reis 17, do 23 em diante, quando o rei da Síria levou as 10 tribos do Reino do Norte em cativeiro, ele deslocou então essa mistura de gente para habitar na cidade de Samaria, ali naquela região, para a terra não ficar desabitada. Então o rei deslocou uma misturada de gente. Então os samaritanos, eles são uma mistura de povos. E depois, quando Nabucodonosor levou então o reino de Judá para a Babilônia, levou cativo, esses samaritanos que estavam ali na região da cidade de Samaria, ali naquela região toda, fizeram o quê? Tomaram conta então das terras de Jerusalém. Quando o povo voltou cativo, voltou do cativeiro, voltou para Jerusalém, eles encontraram então os samaritanos morando ali também. E esses samaritanos, eles serviam aos seus deuses, de antes de ir morar ali, e também ao Deus de Israel. A gente lê sobre isso lá em 2 Reis 17, do 23 ao 33. Então, eles serviam vários deuses. Era uma mistura de gente, também era uma mistura de deuses. E aqui eles falam que eles adoravam a Deus, eles sacrificavam a Deus. Eles achavam que era só ir lá e oferecer o sacrifício, que estava tudo certo. Eles não entendiam realmente desse Deus de Israel, que exige pureza e que exige exclusividade. Deus é um Deus de exclusividade. Ele não aceita que a adoração seja dividida. E isso os samaritanos não tinham entendido. E aí que Zorobabel, Jesua, ou Josué, em algumas versões, e os outros cabeças de famílias responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Aqui eles citaram Ciro. Então Zorobabel disse o quê? A gente não quer, nós não queremos sua ajuda. Nós não queremos a ajuda de vocês. Nós vamos fazer isso sozinhos, compete a nós. O que o povo então fez? A partir dali, vocês não querem a nossa ajuda, então tá bom, então nós vamos atrapalhar. O versículo 4 fala: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Ou seja, começaram ali falar, murmurar, apontar, criticar. No 5 fala que eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, ou seja, durante um tempo, não foi um dia, não foi 2 dias. E conseguiram então o intento de desanimar o povo. Mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, que não conhecia muito bem o assunto, e lá no versículo 21 nós lemos que esse rei mandou então parar a obra, e a obra parou. E a obra da casa do Senhor ficou parada,
e ficou parada por cerca de 15, 16 anos aí. E o que é que os judeus ficaram fazendo nesse tempo em que pararam a obra do Senhor? O mesmo que muitos de nós estamos fazendo nesse isolamento social, no meio dessa pandemia. Estamos decorando casa, construindo, reformando, cuidando dos nossos interesses, cuidando de casa, cuidando de construção, de decoração. É isso que os judeus ficaram fazendo. Nós lemos sobre isso lá em Ageu 1 e 4. Acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? O que significa esse apaineladas? Fala sobre um tipo de telhado mais luxuoso e de paredes decoradas também. As pessoas, os judeus, foram cuidar de suas casas durante esses 15 anos, foram terminar suas casas, foram deixá-las mais luxuosas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas, abandonada. E aí eu pergunto, né? Vamos ouvir mais a voz do Senhor? Vamos cuidar e olhar do que realmente deve ser prioridade? Vamos nos atentar para o que realmente é importante? Não estou dizendo que é errado cuidar das casas, decorar e construir, não, mas que deve ter prioridade. E a obra do Senhor deve ser prioridade. Era prioridade aqui, no tempo de Esdras, no tempo de Neemias, Zorobabel, e deve ser prioridade hoje ainda. Vamos cuidar? Vamos olhar para realmente o que é importante. Como se explica essa falta de resistência dos judeus? Vamos entender por que é que eles não resistiram e simplesmente pararam a obra? Quando a carta do rei chegou ali em Esdras 4:21 e mandou parar a obra, Zorobabel, que era o líder político, e Jesua ou Josué, em algumas versões, que era o sumo sacerdote, o líder religioso, eles deveriam ter ido até o rei e falado o seguinte: olha, nós temos uma ordem, uma autorização para a reconstrução de Jerusalém, e isso inclui o templo, do rei dos céus, dada através do rei Ciro. O rei Ciro era a maior autoridade ali na época, mas eles não fizeram isso. Simplesmente pararam a obra. E os judeus deveriam ter orado, recorrido a Deus de novo, clamado a Deus, mas eles também não fizeram isso. Eles pararam a obra do Senhor e foram cuidar de suas casas. Eles tinham e conheciam todo um histórico do trabalhar de Deus por eles. Desde a saída do Egito, tudo que Deus fez, até trazê-los à terra prometida, na conquista da terra. Eles conheciam tudo isso. Eles sabiam que lá em 2 Reis 19, quando o rei Ezequias orou a Deus porque o exército do rei da Assíria tinha cercado eles ali, e o rei Ezequias orou e um anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios e matou 180 mil soldados. O povo judeu sabia de Josafá, enfim, conhecia a história. Sabia quantas vezes Deus já os tinha livrado, mas eles não buscaram a Deus, não recorreram a Deus. Vamos ver por quê. Zorobabel, que era o líder político, ele começou a obra, a liderança aqui da obra de reconstrução do templo, com suas próprias forças. Nós lemos sobre isso em Zacarias 4 e 6. Então, tanto os profetas, ali só para situar um pouquinho, tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias, embora eles estejam na Bíblia distantes dos livros de Esdras e Neemias, mas eles são contemporâneos. Eles profetizaram para o povo de Israel nesse tempo da reconstrução, tá? Nesse tempo de restauração de Israel. E aí aqui em Zacarias 4 e 6, nós lemos o seguinte: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel,
não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aqui depois, quando eles realmente vão retomar a construção do templo, Zorobabel vai entender que tem que ser pelo pelo Espírito de Deus, tem que ser pela força do Senhor e não por suas próprias forças. Porque aqui, quando eles pararam a obra, Zorobabel estava por suas próprias forças. E por suas próprias forças, não consegue resistir. Quando o inimigo vem e ataca, não tem força para se manter em pé. Então acaba realmente desistindo e parando. Que foi o que Zorobabel fez. Ele não resistiu. Ele simplesmente acatou a ordem de parar a obra e pronto. E Josué, o sumo sacerdote, situação mais delicada ainda, porque ele era o líder religioso e ele estava com as vestes sujas. Então, como é que ele ia ter força, como é que ele ia ter fé para buscar a Deus e principalmente influenciar o povo de Deus para orar e buscar a Deus e clamar a Deus para que Deus interviesse novamente nessa situação? Ele não teve força espiritual para isso. Sobre Josué, então, com as vestes sujas, está aqui em Zacarias 3:3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, ele não estava em situação espiritual adequada para buscar a Deus e muito menos para liderar o povo, para influenciar o povo para buscar a Deus. Ou seja, o inimigo encontrou uma situação propícia para desanimar. Ele encontrou um líder político que estava tentando ir por suas próprias forças e até conseguiu. Lançou a pedra fundamental, né? Lançou os alicerces, teve ali a solenidade de uma celebração quando isso aconteceu, o povo ficou feliz. O sacerdote até conseguiu fazer, né, esse culto, essa solenidade ali de louvor, mas eles não conseguiram progredir. Sem Deus não tem progresso, sem Deus não tem continuidade. Precisamos da força do Senhor para continuar qualquer coisa que comecemos. E por fim, então, como é que os samaritanos reagiram, né? Ficaram felizes, obviamente. Eles conseguiram o intento deles. Eles conseguiram alcançar êxito no que eles queriam, que era parar a obra. Podemos imaginar que os samaritanos, eles, de alguma forma, por serem a mistura, eles sabiam que quando os judeus reconstruíssem o templo, eles seriam expulsos dali. Eles não poderiam ficar ali, porque os judeus não iam aceitar essa mistura. Tanto é que Zorobabel não aceitou a ajuda deles para reconstruir o templo. Falou, não, nós vamos fazer isso sozinhos. Então, certamente, os samaritanos estavam temerosos com a continuidade deles ali naquela terra. E um dos motivos deles terem provocado, né, que a obra fosse parada, fosse paralisada, certamente era esse medo de serem expulsos ali da terra. Bom, aí teve então essa tristeza dos judeus. Eles pararam a obra, certamente que ficaram tristes, porque antes eles estavam alegres com a construção, mas eles não fizeram nada. E tristeza chama desânimo, né? A tristeza, ela provoca o desânimo. E o desânimo, se a gente não fizer nada contra ele para combater, ele nos leva à acomodação. Nós simplesmente nos acomodamos na situação de desânimo. Quando os judeus pararam de construir ali a casa do Senhor, o templo, alguns pararam porque entenderam que não era o tempo de Deus. Então, eles não entenderam que era o inimigo parando a obra, mandando parar. Não, eles entenderam que era um sinal de que não era o tempo, conforme está aqui em Ageu 1:2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, eles acharam que era um sinal de que não era a hora de construir a casa do Senhor. Outros pararam porque foram se ocupar das suas casas. Eu já li ali o versículo 4. E eles deixaram de cumprir com seus rituais, pararam até de contribuir com a obra do Senhor. Está aí no versículo do 5 em diante, nós lemos sobre isso. E porque tudo que eles estavam querendo era cuidar das suas próprias coisas. Então,
foram cuidar das suas coisas, de reconstruir suas casas, casas luxuosas, decoradas, e pararam até de contribuir com a casa do Senhor. Será que é uma mera coincidência com a nossa situação hoje? Quando nós paramos de servir a Deus, paramos de dar prioridade para a obra do Senhor e passamos a olhar somente os nossos interesses, nós damos prioridade diferente para as nossas coisas, inclusive para o nosso dinheiro ou o resultado do nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho. Temos que cuidar. Vamos aprender com o erro do povo judeu e não vamos repetir essas mesmas ações. No versículo 9, Deus fala, né? Por causa da minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ou seja, vocês estão fazendo tudo para a casa de vocês, estão deixando minha casa em ruínas. E aqui Deus fala, né, que o que eles estavam fazendo, eles não estavam tendo fruto. Eles plantavam e não adiantava nada. Tirava madeira, edificava a casa, fazia o que queria aqui, plantava, mas não fartava. Ou seja, tudo que eles faziam não dava saciedade, né? Nem no comer, nem no beber, nem no construir e cuidar das casas. Eles não se sentiam satisfeitos, porque não estavam priorizando aí o relacionamento com Deus e o cuidado com Deus. Mas certamente tinha ali um remanescente fiel orando e clamando ali em suas casas para que Deus interviesse na história. O cuidado agora de não continuar o assunto, porque nós vamos ver semana que vem, na próxima lição, sobre isso. Na lição da semana que vem, lição 5, nós vamos ver então como é que aconteceu depois de 15 anos, aí, quase 16 anos, a obra parada, como é que Zorobabel então retoma essa reconstrução. Mas, já dando aí, né, uma esperança, que eu falei que era uma lição triste, porque o povo realmente parou a obra, deu atenção para o inimigo, mas no finalzinho tem uma esperança, porque o povo volta, né, eles se voltam para Deus, para reconstruir a casa de Deus. Ageu e Zacarias são usados por Deus como profetas para chamar a atenção do povo e falar, olha, minha casa está em ruínas, né? E aí o que aconteceu? O povo então ouviu a voz do Senhor e temeu a voz do Senhor, e então pararam de fazer o que estavam fazendo e foram dar atenção para a casa do Senhor e se dispuseram a reconstruir a casa do Senhor e fizeram o que eles tinham que ter feito lá no começo, né? Foram atrás do que precisava, das devidas autorizações, enfim. Nós vamos ver isso na lição que vem. Mas para hoje, né, encerrando então essa lição com esse aspecto triste, fazer essa avaliação, fazer essa reflexão em nossas casas. Estamos ouvindo a voz do Senhor? Estamos nos atentando para o que realmente é importante? Ou estamos nos deixando levar pelas críticas, pelos ataques do inimigo? Estamos priorizando coisas que, de acordo com a palavra de Deus, não são prioridade? Estamos fazendo, atendendo o chamado individual de cada um de nós? Ou estamos dando atenção para aquelas vozes que falam, vai cuidar da sua filha, vai cuidar da sua casa, não se ocupe com isso, não perca tempo com isso, não perca tempo fazendo aquilo, vai cuidar da sua casa, vai decorar, vai terminar, vai construir, vai pintar a parede. O nosso chamado é adorar a Deus. Mas nós temos também um dever, que é evangelizar, que é falar de Deus. Esse é o nosso dever, nossa responsabilidade. Os anjos não podem fazer isso. Somos nós que temos que fazer. Estamos fazendo? Estamos cumprindo com isso? Durante esse período de crise que estamos vivendo, é crise na saúde, é crise política, é crise financeira. Nós estamos falando de Deus nesse período de pandemia? O que é que nós estamos priorizando quando estamos dentro das nossas casas? Estamos fazendo culto doméstico?
Estamos adorando a Deus? Como é que estamos? Vamos refletir isso hoje. Vamos encerrar essa lição com essa pergunta. Estamos dando prioridade às coisas de Deus? Ore e busque em Deus um discernimento sobre isso. Busque em Deus um direcionamento sobre as suas prioridades. Amém? Eu espero que essa lição tenha sido bênção para você e que ela sirva para uma reflexão e, se necessário, uma mudança de rumo também dentro da sua casa. Deus te abençoe e até a próxima lição, onde realmente vamos estudar então a construção do templo, a retomada da construção do templo de acordo com a vontade do Senhor. Deus abençoe e boa semana.